Temos aí um bom tempo para tratar isso, e hoje eu acho que vamos entrar um pouco mais naquele cenário do que aconteceu entre o cisma, né, ou seja, o revanchismo político, a partir do momento em que os monarquistas assumem o poder. Alguns exemplos, né, da grande confusão, da conflagração que isso gerou para a nação no meio de um momento difícil em que o mundo inteiro, e eu comento o mundo inteiro porque quando eu fui fazer algumas pesquisas eu olhava jornais de todo mundo e não paravam de se interessar pelo que acontecia na Anatólia por conta da provocação e da ação da própria Grécia, não? E, e assim, intermeando, eu resumi de uma forma em que nós vamos ver em alguns momentos como é que foi a tentativa das grandes potências tentarem resolver essa situação, perfeito? Eu vou avançando um pouco mais aqui e relembrando com vocês, não, que novembro de 1922, quando os monarquistas eles conseguem trazer o rei, o próprio rei, ou seja, acaba motivando pelo próprio poder delegado, não, e de forma agressiva, né, uma ação no qual provoca a reversão daquilo que o Venizelos precisou fazer num cenário muito diferente deste, que estava relacionado a colocar o país ali junto com os aliados para finalizar a Primeira Guerra Mundial. Então, evidentemente, por força das circunstâncias, Venizelos teve que tomar uma série de atitudes pesadas à época. E quando o monarca volta, ele quer, de uma certa forma, reverter isso, né? E o que acontece com o país é algo assim extremamente assustador por conta do que o país vem gastando para as ações na Anatólia, né? Então, se vocês analisarem, a maioria dos governadores, né, o que eles chamam lá de províncias, eles são substituídos, né? Ou seja, o número de províncias na Grécia, eu não sei se são em torno de 29, 30 na época, mas ele substitui 27, ou seja, a administração pública para de uma hora com liberais e entram monarquistas, né, imediatamente, e até mesmo antes do parlamento voltar a funcionar, né? Em Atenas, então, os gabinetes, os ministros são imediatamente removidos dos seus deveres, certo? A maioria dos prefeitos eles são substituídos quando eles mesmos não se demitem por questões de perfil político ou até mesmo de tendência, não? As mudanças, então, chegam a nível até os vilarejos, até em pequenas vilas, né? E chefes de comunidade até, mostrando claramente que o país era meio a meio, era bastante dividido. Bom, eu dei até um exemplo que eu andei pesquisando e eu verifiquei que nem o Nikos Kazantzakis, que à época do Venizelos, ele queria resolver um problema causado pelo bolchevismo em 1917, causado pelo bolchevismo indiretamente e diretamente até pela própria participação grega no final da guerra, porque quando Venizelos resolve mandar um contingente de quase 25 mil tropas para apoiar o exército russo branco, não, os bolchevistas ali se incomodam com isso e acabam perseguindo também grande parte daquela população de centenas de milhares de pôndios que tinham no território bolchevista. Bom, resumindo a questão, o Kazantzakis havia sido escolhido pelo Venizelos para poder trazer esse pessoal, para poder acomodá-lo de maneira social dentro do reino da Grécia, e ele ficou fazendo isso muito bem, intensamente até no ano anterior, e vinha tratando disso, ele ia ser bastante necessário, talvez até para o futuro, e o monarca acaba exonerando do cargo essa posição que ele tinha como diretor-geral do Ministério da Ciência Social. Não é? Bom, lembra um pouco de revisão aqui o novo parlamento, não é, que era um corpo inexpressível com fraca unidade, né, muitas discussões se davam em decorrência até da instauração do parlamento. Parece que alguém tomou uma atitude um pouco exagerada, desenfreando até
no assassinato de um grande coronel, proeminente oficial venizelista, né, em Atenas, né? Isso aumenta os tumultos já na instauração, no começo de janeiro, do parlamento, né? E o fato era que nas assembleias, esses monarquistas, principalmente, eles passavam longas e improdutivas horas meditando sobre a demonização do regime de Venizelos, certo? Nós havíamos só falado um pouco a respeito disso aqui na nossa reunião passada. Então, se gastava muito, ou seja, os políticos gastavam muito nessa insistência de virar o jogo, virar a moeda, né? E essa compensação, principalmente aí das vítimas com relação à tirania dos Venizelos, né? Porque praticamente 140 membros das Forças Armadas, à época da Primeira Guerra, tiveram de ser executados ali por serem contra a decisão do Venizelos, né, de entrar na Primeira Guerra Mundial, e até discussões de como votar condenações aí para deputados ali, como foi o caso do Kundurus, né, que foi ele um dos principais a deportar a nobreza, né, foi o que apoiou Venizelos nesse sentido. Aqui é só para nós lembrarmos um pouco o que aconteceu com a liderança do principal general de campo que liderava as tropas, não dentro da Anatólia, que era o Geórgios Condiles, né? Ele foi forçadamente substituído pelo Anastácios Papulas, né? E de uma forma bastante, digamos assim, agressiva, porque o Papulas não fez nada, ele estava reformado, para ser franco, e tiraram ele da condição de militar reformado, ele ficou assistindo a situação da Primeira Guerra em casa e colocaram ele na frente de um desdobramento estratégico frente aos turcos, né? Na hora, não só ele, foram vários outros tenentes coronéis ou tenentes generais que acabaram assumindo esse tipo de condição em campo. Bom, aqui é apenas também para relembrar um pequeno resumo do que falamos anteriormente, que nesse ínterim, enquanto as mudanças no Exército ocorriam, houve, aqui eu coloquei, sim, fevereiro de 1921, isso foi evidenciado naquela primeira conferência de Londres, no qual se estabeleceu, ou melhor, a monarquia deixou claro o posicionamento que havia tomado de seguir, de continuar aquela estratégia inicial que Eleftheros tinha desenvolvido para poder cooperar com a Entente, onde houve o primeiro evento de desembarque de tropas em 1919 para atender a um pedido oficial do Alto Comissariado, não, da Entente, e a partir daí, então, um desdobramento para poder abafar a revolução que Kemal começava a, a tornar bastante séria aos planos dos ingleses, certo? E houve nessa época uma situação ao longo de praticamente um ano, não estivesse o exército, as forças armadas tão bem estruturadas pelos generais venizelistas, né? Isso talvez tivesse se tornado bem pior ou até inviável que os monarquistas tivessem feito ou tivessem dado continuidade à situação. Mas o que eles acabaram causando foi um grande ressentimento nas fileiras oficiais do Exército por conta de quase 1.500 oficiais terem sido reintegrados às suas antigas posições e até sendo promovidos à frente dos venizelistas que já estavam trazendo uma série de vitórias não para o reino, ou melhor, para a Grécia. Bom, aqui começa uma situação interessante. A partir daqui,
são eventos que são disparados em função do que aconteceu na primeira Conferência de Londres. Então, Constantino põe em prática aquilo que ele prometeu na Conferência de Londres, que era aumentar e mostrar o poder do exército grego e que ele tinha autonomia para resolver a situação frente às novas situações e dificuldades não, que o cenário internacional apresentava. Isso aqui é apenas uma foto onde ele mostra a consequência ali do arregimento não, de recrutas da reserva, e o plano dele de aumentar de 70 mil tropas na Anatólia para mais de 200 mil. Então, começa, a partir de março, já um embarque de dezenas, né, centenas de milhares de tropas gregas, que serão acompanhadas pela própria realeza, pela própria nobreza. Ela vai, então, tentar provar ou tentar mostrar para as grandes potências que a Grécia pode, que a Grécia ela pode por várias causas, não é? Pode até mesmo para conseguir ainda o apoio dos aliados a seguir com essa situação. É importante aqui a gente entender que toda essa estratégia que Constantino acaba dando continuidade ao plano de Venizelos, ele tinha um arcabouço, ele tinha alguns pilares, não é? Primeiro, o próprio Venizelos ele havia sido provocado, principalmente pelo Lord George, né? O Lord George disse: você tem exército para fazer isso efetivamente na Anatólia? O Venizelos respondeu: tenho, e também tenho os armênios, ou seja, eu sei que é necessário quase 500 mil de tropas ali, caso os revolucionários consigam reerguer o exército turco. Mas metade disso eu conto com os armênios, não é? O fato, talvez, que os monarcas não entenderam àquela altura é que os armênios eles já vinham sendo derrotados pelos revolucionários turcos e principalmente abafados pelo Exército Vermelho, que acabou suplantando essa situação e, em particular, ou de maneira totalmente desamparada ou digamos assim, desamarrada da Entente, ela foi assinando acordos não de paz com os kemalistas. Tanto que o primeiro acordo de um governo não legítimo, ou seja, dos revolucionários turcos, foi com o governo bolchevista, no qual a Turquia e os bolchevistas acabaram definindo a vida dos armênios ali na fronteira com a Rússia. Não? E assumindo o risco, mesmo assim, ele põe em prática, os monarquistas põem em prática o que era o compromisso de Venizelos perante o Lord George, não esquecendo de combinar com os russos isso, não é? Uma vez que os armênios já não estavam mais dentro da situação, dentro do cenário. Bom, continuando com o desdobramento, então, após a convocação, não é, dos reservistas, o 12 de abril, particularmente nas regiões onde existiam a maioria simpatizante ainda do Venizelos, não é? Na Macedônia, Salônica, Creta, tumultos ali acabam realmente acontecendo num período importante no qual os monarquistas precisavam segurar a ordem no país, já que eles iam empreender uma grande frente na Anatólia. Então, a lei marcial é proclamada e uma censura de imprensa reintroduzida dentro do país. Bom, aqui eu tento organizar um pouco para que nós possamos entender. Foi um momento, 1921 foi um momento importante para as ações dos monarquistas, né? E 11 de junho, o Constantino ele parte para Esmirna e ele leva grande parte da nobreza com ele, né? E principalmente o príncipe Nicolau e o príncipe André. Eles assumem papéis ali de tenente, eu acho que são praticamente tenente-coronéis, não é? E são dadas assim a eles
responsabilidades importantes frente ao comando do exército, né, junto aos generais de carreira. E lembram vocês, Nicolau e André, eles são irmãos do príncipe Constantino, não? E André, para quem não sabe, ele acaba de ter, eu acho que nessa época, ele é pai de recém-nascido do que vocês conhecem hoje como o marido da Rainha Elizabeth da Inglaterra, né? Ele é pai do... É Felipe, não? Acho que é Felipe, não é? Helena, você que entende de monarquia, me ajuda nisso. Ele, então, ou seja, o atual rei, ou não sei se é rei ainda que eles chamam, né, da Inglaterra, ele é filho do André. Filipe, Filipe, príncipe consorte. Muito obrigado, Aspacia. Ele, o pai dele, nessa época, ele é designado, eu acho que ele é muito mais a questão de suprimentos, mas ele estava no fronte da guerra, sim, junto com o Papulas, né, que levava as divisões de artilharia para frente de Ankara. Bom, e junto, então, desembarca o ministro da guerra, né, que era o Theotokis, né, foi designado, e o novo general dos Manes, né, que é o chefe do Estado-Maior, né, geral. Bom, em 20 de junho, os aliados, então, vendo toda essa movimentação que a Grécia faz, e sem muitos monarquistas acreditarem no que os aliados vêm fazendo, eles enviam nota à Grécia renovando a oferta de intervenção, né, entre as duas potências, porque eles viram que os gregos iam levar avante efetivamente essa situação. Mesmo o Lord George, na época, em fevereiro de 1921, tendo provocado os monarquistas se eles iam fazer isso mesmo ou não, né? E os gregos respondendo que sim, faríamos, não é? Para mostrar que estamos juntos com os aliados, não é? Bom, em 25 de junho, o governo grego, após submeter a aprovação a Constantino, o parlamento grego trata essa questão do que os aliados enviam, eles recusam a oferta, Constantino reitera a recusa da oferta e eles seguem em campanha, avançando bastante dentro das linhas ali em direção a Ankara, certo? Até 11 de setembro, onde eles percebem que a coisa não era tão simples chegar até Ankara, principalmente por conta das condições geográficas, não é? E ele limita a 11 de setembro o avanço máximo dos exércitos, provocando até um retorno até umas linhas mais seguras, não é? E praticamente eles estabelecem posição em 11 de setembro. Nós vamos ver como isso aconteceu, sem tirar o mérito do que as próximas reuniões vão mostrar, né, com relação a esse cenário das operações. Bom, em 3 de outubro, o Stratos, né? Stratos ele era o líder de um outro partido associado ao partido do Bunares, né? Eles que formaram aquela união do Partido do Povo para poder desbancar o Partido Liberal de Venizelos. Ele começa a se preocupar com essa situação e ele, de uma certa forma, era um dos chefes da oposição, embora apoiasse os monarquistas, né? Ele teve, no retorno do rei, uma audiência com o rei e exigiu a convocação da Assembleia, porque o próprio parlamento enxergava que a situação na Grécia, internamente, não era muito boa, fosse política, fosse social, financeira e tudo mais. E ele pede para repensar essa questão da mediação estrangeira no conflito entre a Grécia e a Turquia. Bom, uma outra questão também interessante de ser comentada, eu fiz questão de introduzir aqui, porque o Ioannis Metaxás ele vai ter um papel no futuro da Grécia, mais lá para a Segunda Guerra Mundial, interessante, vocês vão conhecer ele pelo dia do hoje, né? Mas eles aqui, o Ioannis Metaxás, ele era um monarquista, ele foi reformado foi um grande herói, não é? Já na Guerra dos Balcãs, ele lutou, inclusive, naquela guerra contra a Turquia em 1890, acho que era 97, se eu não me engano, e ele é reformado pelo
pelo Venizelos, ele fica fora do país e é chamado mais uma vez pelo Constantino. Mas o Metaxás era homem de muita experiência e era um analítico também, estrategista muito bom. O fato é que o Constantino o convida para ingressar como general do fronte e ele acaba recusando, mesmo sendo monarquista, mesmo não gostando e não sendo partidário do Venizelos, não é? Ele adverte sobre o que o Constantino ele vem fazendo, né? O primeiro-ministro na época, o Gunares, ele o ignora totalmente, né? Ele segue o que o parlamento acabou tomando como decisão. E o Metaxás ele não para com a questão das críticas, ele vai tentando avançar e ele é bastante transparente e ele pede transparência à monarquia. Ele critica o próprio ministro do Exército, o Theotokos, né? Onde ele acusa o ministro do Exército que ele está buscando a conquista da Anatólia sem se preocupar, né? E sem se preparar com a helenização do país. Ou seja, ele alerta não só para o alto comando do Exército, mas até a convite do primeiro-ministro, toda essa situação, tentando deixar claro num momento que talvez até tenha fortalecido a questão do controle da mídia, né, por parte do Constantino, o que era o cenário, deixando o povo praticamente às cegas, né, por parte do Constantino, o que seria o discurso do Metaxás. Né? Bom, eu aproveito com algumas fotos para mostrar. Isso é uma foto tirada de alguns acervos, não é? A figura central aí é o Constantino, em julho de 1921, logo depois que eles capturam uma cidade extremamente importante que fica na rota direto até de trem para Ankara, né, Esqueceré, e ele passa a condecorar alguns heróis aí, eu acho que da brigada dos Evzones, né, que eles tinham à época dentro do fronte, e ele condecora e passa em condecoração ali em julho, logo depois que a cidade é conquistada. Aqui algumas fotos que eu achei bastante interessante colocar, não? O terreno era tão difícil que as mulas, muito, não de improviso, mas até mesmo planejado para se levar artilharia pesada, essa era a melhor forma de você deslocar com rapidez peças de artilharia pesadas. Né? Isso aqui é uma foto da coluna da divisão, né? da movimentação da divisão ali. Você vê praticamente uma cobra que não tem fim. Isso era uma divisão apenas dos gregos se movendo em direção a Ankara, em agosto de 1921, até chegarem no limite. E nesse limite, em setembro, eles encontram uma resistência turca, né? Perto a praticamente 40 quilômetros de Ankara. Bom, vamos entrar aqui falando mais um pouco. Né? Isso aqui é um pouco do alerta que o Metaxás ele vinha apontando aos generais, não é? E ele fez questão de alertar o alto comando monarquista que tinha acabado de sumir o exército grego, e que o que eles vinham fazendo, conforme eles iam se interiorizando, e principalmente em direção a Ankara, a população grega diminuía muito, eles iam perdendo esse tipo de apoio que eles tinham bastante no litoral, não é? E ele fazia o alerta de que o exército ele acreditava na questão do sentimento religioso, mas eles não percebiam que um grande sentimento nacionalista ele despertava na população turca e que isto facilitava muito o fato do Kemal reunir as tropas e conseguir, de uma forma muito rápida, agrupar um grande exército de resistência. Não é? Ele comenta isso e
Onde é que está aqui? E o Gunares, não é, o primeiro-ministro à época, ele menciona que não quer perder a Ásia, que seria muito pior atender não só ao que o próprio Eleftério Venizelos vinha apresentando como alternativa, né, às dificuldades que o exército vinha tendo à época, em 1921, mas até o próprio Metaxás, não, que era de recuar. E o Gunares ele entendia que ele adotando essa alternativa, a opinião pública ia entender que estava se apoiando venizelistas e ainda existia não só influência, mas deputados ou parlamentares, né, votados na Assembleia, e isso ia acabar criando um colapso no atual governo e o retorno iminente do Venizelos. Né? Bom, acontece uma questão aqui interessante, porque ninguém considerou a presença da Rússia, perfeito? E, assim, o grande trunfo e a grande visão que o Kemal teve à época foi o Exército Vermelho travar uma certa colaboração com os revolucionários de Kemal. Então, houve uma aproximação por parte da Rússia, principalmente porque a Rússia percebeu que o fronte armênio que vinha sendo travado causava um estrago muito grande para a população autóctone, ou seja, para quem buscava redenção naquela fronteira com a Rússia. Então, a Rússia bolchevista, por uma outra mentalidade que ela assim, apresentava contra os russos brancos, né? Ele entendia que seria melhor perder, ou seja, fazer essa população perder território, mas ganhar em autonomia, ganhar em redenção. Então, a Rússia propõe, efetivamente, para... Não era o caso só dos armênios, né? Você tinha outras situações ali, e até mesmo também de parte de população curda que existia na fronteira. Então, a Rússia resolve ceder uma grande parte do território e propor ajuda na realocação da população armênia para interiorizar isto perto mais do Azerbaijão, que era uma república que já tinha conquistado a sua independência, né, por conta da Rússia. Bom, e o que eu notei em algumas situações é que desde 1919, mesmo na época do Venizelos, os próprios diplomatas bolchevistas, através da penetração dos partidos comunistas na Grécia, que não tinham importância nenhuma, ou não tinha representatividade nenhuma, já levavam mensagens para os partidos liberais de que os bolchevistas queriam uma certa assim aproximação dos liberais por conta disso. Então, talvez isso pode ter sido o fato do porquê que a Inglaterra e talvez até a própria França não tenham desistido de vez ou tenham dado uma parada de vez com os gregos quando os monarquistas entraram, não é? Para que nós não nos percamos em torno do que foi a liderança do gabinete monarquista do período de novembro até setembro de 1922, que foi quando o cenário muda. Isso é tema para a próxima, assim, para o próximo grupamento a ser estudado, né? Mas dentro desse período nós percebemos uma movimentação muito interessante, ou seja, todos que estão aqui são os primeiros ministros que trocavam de posição dentro desse período que vocês veem aí à direita, né? Ou seja, o Gunares segurou essa posição, embora tenha segurado 1 ano e 38 dias a posição de primeiro-ministro, a própria oposição, que foi o Nicolau Stratos, né, ele chegou a assumir algumas semanas ali dentro. O próprio Protopapavakis, que era do mesmo partido, também chegou a assumir lá dentro, porque o Gunares passou a viajar muito, passou a fazer um pouco o papel do Venizelos, né? Ou seja, vamos chamar assim, passou a tentar namorar ou tentar se reconciliar com as grandes potências, não é? E
aqui nós chegamos a ver o que foi o fracasso relâmpago do governo do Rallis, né, o Dimitrios Rallis, né, e bastou vir a primeira conferência de Londres e o Kalogeropoulos ele é forçado a assumir no lugar dele, porque o Rallis passa a concordar com as propostas do Venizelos, e o Gunaris não gosta disso, troca ele pelo Kalogeropoulos. E aí, por conta das dificuldades que se apresentam na Anatólia, por conta da grande ação de avanço do Constantino, o Dimitris, então, ele tira o Kalogeropoulos e, numa canetada quase que ditatorial, ele mesmo assume o poder como primeiro-ministro ali para fazer as coisas, talvez andarem de maneira mais focada, né? E mais ágil, já que ele precisava controlar uma série de problemas internos que vinham acontecendo na Grécia. Bom, o Nicolaus Stratos ele entra aí por decorrência praticamente das reclamações existentes ali financeiras, né, que entram pela dificuldade financeira, e o próprio Papazakis, vamos ver no final da apresentação por que ele entra aí, que é uma questão de financiamento do Estado, né, com o dinheiro interno. Bom, aqui é uma foto também muito interessante que toda a tropa de Constantino, quando desembarca em Esmirna, trazendo o reforço do exército e pronto para a campanha, o Gunaris aí mostrando o poder, ele é circulado por quase todos os generais ali de campo, né? O Papulas, que liderou o combate, carregando o ministro mesmo da guerra ali, o Theotokis, né, que tomava um pouco bronca ali do Metaxá, dos Manes, os Tráquicos que ele passa a ser quase que um confidente real, né? Ele praticamente obedecia mais o Constantino do que o próprio alto comando do exército na hora das ações, o general Condulis, né? Que vai ter uma carreira depois mais para frente promissora, mas essa é a realidade, assim, um pouco do envolvimento do parlamento, onde o primeiro-ministro ali, o foco mesmo é fazer e é mostrar o desdobramento militar grego dentro das ações dos avanços na Anatólia. Lembram vocês que da vez passada nós explicamos que esta linha aqui entre, não sei se vocês enxergam o meu mouse, mas esta linha aqui era a linha limite que caracterizava o que foi até o começo da primeira conferência de Londres, onde houve a tentativa de trazer os revolucionários turcos para poder assinar o Tratado de Sèvres, né, e que não deu certo. E aí, por consequência, talvez aí por uma série de razões, a Grécia resolveu mostrar a pressão, ou sendo pressionado, né, e diversos fatores, deu-se continuidade aqui ao avanço, e essa parte mais clara é o resultado da ação de Constantino, trazendo o acréscimo do exército de 70 mil para mais de 200 mil homens, indo em direção a Ankara, tentando acabar com o movimento revolucionário, né? E ele consegue grandes vitórias aqui, ele vai seguindo até que efetivamente ele para nessa região por uma série de razões, esgotamento não só financeiro, logística, dificuldade realmente do terreno, principalmente, cansaço das tropas, não é? E aí ele prefere retomar e retornar para essa posição, garantindo aqui o que foi conquistado até então, né? E como ação, talvez até provocativa, ele acaba retirando o exército de Nicomédia, talvez até para provocar os ingleses ou mostrar aos ingleses que eles dependem, né, do exército grego para que não haja aqui, talvez, provocações revolucionárias direto a Constantinopla. Bom, vamos avançar. Isso aqui é um outro mapa que talvez até mostre melhor aí o que aconteceu, e aqui ele tenta apresentar até onde foi a ocupação em agosto, né?
até onde o máximo que o exército chegou em agosto e retornando e estabelecendo posição em setembro aqui nessa linha tracejada. Okay? Bom, falando de terreno, essa foto, eu acrescentei um texto aqui, que foi do príncipe Andréas, né? Mas provavelmente essa divisão que caminha em direção a Ankara, atravessando essa região desértica aí, talvez não seja o que ele comandou. Eu acho que o que ele comandou tenha sido mais a questão de logística, né? Ele trazia muitos caminhões e um pouco de artilharia. Mas o que é interessante notar aqui do que foi o relato do príncipe André, ele comandava o 2º Corpo do Exército, né, na extrema-direita, né? E ele comenta que ele passou pelos termos mais difíceis, né, porque homens tiveram de marchar por parte do exército de Sal da Anatólia sobre um sol escaldante de verão, e ele sai descrevendo no diário dele que quase todo o trecho que eles percorriam era um país desértico, sem água, né? Onde cada aldeia que ele parava ou que ele conquistava, ele estava separado a 7 ou 8 horas de caminhada de outro, né? E os seus habitantes não tinham o que comer, às vezes eles tinham que alimentar os habitantes, né? Do trajeto do qual ele acabava transpondo, né? Bom, e uma vez ali mantendo posições naquela linha, não, a oposição, ele consegue a sua Assembleia Nacional em 16 de outubro, né, e ele acaba ouvindo com carinho o que o Gunares tinha a dizer. Evidentemente, o Gunares acompanhava um pouco a situação, e o principal problema do primeiro-ministro, que era o da Grécia, era a questão econômica. Então, o Gunares ele pedia à oposição que estava alvoroçada, né, pedindo decisões ali mais urgentes para poder estabilizar o país. O Gunares, mais uma vez, do próprio parlamento, ele ganha um voto de confiança ali e ele é designado, ele e mais, eu acho que o ministro das Relações Exteriores ali, a buscar uma solução junto com os aliados, né? O discurso do Gunares ele é muito interessante porque ele chega a vender a ideia de que a Grécia ela recebeu 16 mil quilômetros quadrados de território para administrar e o esforço dos monarcas agora colocou eles num controle de 100 mil quilômetros quadrados dentro da Anatólia. E já não era mais uma questão de avançar, mas sim de manter o que foi conquistado. E não existia dinheiro para continuar isso, né? Quer dizer, embora ele falasse continuar a guerra, mas que a dificuldade mesmo estava em manter, não? Se vocês analisarem esse território ali, incluindo o que eles conquistaram da Trácia, era praticamente o território que a Grécia possuía, né? O território atual da Grécia hoje, se eu não me engano, são 131 mil quilômetros quadrados. Né? Olha o que eles tinham acrescentado em avanço dentro da Anatólia. Bom, daí em outubro, em 20 de outubro de 1921, o Gunares, acompanhado do seu ministro das Relações Exteriores, aí entra a figura do Baltátis, né? Ele vai até os aliados. E eu pego uma expressão muito interessante aí de um grego historiador, Fotíades, né? Em que ele diz que, na verdade, o que eles foram fazer lá foi carregar uma bandeja de mendigo, né? Eles passaram 3 meses visitando Roma, Paris, uma série de cidades francesas, Londres foram várias vezes, e essas reuniões provocadas por eles e até respondidas também a título de procrastinação, às vezes, do parlamento britânico, não é? De continuar visitando e tentando convencer esses governos, não é? A liberar o que o Venizelos tinha conquistado e foi interrompido por conta da entrada da monarquia, né? O dinheiro necessário para dar continuidade é o que Sevrés preconizava no início e depois o que os gregos deram sequência
em função da mudança do cenário internacional, político internacional. Bom, eu aqui resumi um pouco a diáspora, vamos dizer assim, a peregrinação do Gunaris e do Baltazes foi muito extensa, durou mais de 3 meses, e aqui eu coloco que logo no primeiro em que ele vai visitar, ele se encontra com o Bouillon, né, o Franklin Bouillon, em 20 de outubro de 1921 em Paris, e ele se encontra ali numa época em que é revelado ao próprio Gunaris que tinha acabado de ser assinado um acordo de paz com o Kemal Atatürk, ou seja, a França estava fora da campanha da Anatólia, não é? E não só fora, como, de uma certa forma, até indiretamente ajudando o Kemal a dar sequência ali à questão da estabilização, né, do país. Bom, deixa eu... O próprio Briand, assim, tem uma questão interessante, que dessa discussão o Briand traz uma determinação no qual ele coloca que a França agora ela corta o direito que havia sido dado dentro daquele Tratado de Mudros, né, logo no final da guerra. Não sei se você sabe o privilégio que a Marinha grega teve no final da guerra, por ter cooperado na guerra. A Marinha grega ela tinha a autonomia de inspecionar os navios no Mar de Mármara, né, no Mar Negro, se estavam contrabandeando armas ou qualquer coisa que desestabilizasse, certo, a paz mundial, não é? E a França já coloca que a partir dessa data a Grécia não teria mais esse poder. Aqui é uma foto interessante que eu capturei também. Vocês veem, essa foto ela foi tirada semanas antes da Grécia conquistar importantes cidades que serviam, né? E essa foto é tirada com o exército revolucionário de resistência ali à esquerda, você está vendo prostrado, o Kemal Atatürk, e ele tem ali, eu acho que é o Izmir, né, passar. Deixa eu tirar, estou com muita coisa aqui à frente da apresentação, desculpa. Esse sujeito aqui, ele é o general da Frente Revolucionária turca, né, de Kemal. Então você tem o Kemal, o braço direito general da Revolução de Kemal, e aqui você tem o Bouillon. Então, ou seja, é muito evidente, colocado por essa foto, que provavelmente, né, com certeza, o Constantino sabia da movimentação francesa que vinha existindo na Anatólia, mas antes da Grécia ocupar a cidade, a França já tinha visitado a cidade a ser ocupada, né? E provavelmente traçado as bases do contrato de paz com os revolucionários de Kemal e retornado a Paris já para poder dar continuidade a essa situação. Enquanto isso, os monarquistas tentavam provar o quanto eles poderiam seguir à frente com uma ideia que talvez, para toda a entente, já havia sido abolida, né? Bom, deixa eu tentar tirar um pouco isto aqui. E dando sequência, em 27 de outubro de 1921, tanto o Gunaris quanto o Baltazes, né, eles acabam chegando a Londres agora para conversar com o ministro das Relações Exteriores ali, né, o todo-poderoso Marquês de Courson. Ele tinha assumido um papel muito importante agora por conta dos ressarcimentos e do desfechamento da paz ali da Primeira Guerra com os países da Europa Ocidental. E por própria sugestão do Courson, ele comenta que a Grécia deveria aceitar uma reunião com os ministros das relações exteriores de todos os países ali, a ser realizada em data futura, né? E tentar criar um fim para esse desfecho, já que desde setembro a Grécia havia parado
o avanço das tropas frente a Ankara, né? Bom, o Gunaris sai de Londres vendo que sequer discutiram a questão financeira, né, do que ele tanto esperava, né? Falhou em trazer qualquer resultado definitivo e ele segue o caminho dessa vez, aí continuando a jornada dele, indo para Roma. Ele traça um relatório em Roma dizendo que o primeiro-ministro de Roma ele foi muito menos hostil e deu até esperanças para a Grécia, mas provavelmente o que devia estar acontecendo em Roma ali era de que os italianos não queriam mais saber dessa história, já estavam também abandonando aquela região da Itália, né? E poucos se importavam com o que a Grécia vinha fazendo de ganhos territoriais dentro da Anatólia. Bom, chega o inverno pesado, dezembro, a agitação em Atenas ela piora, porque agora, dessa vez, há uma grande movimentação da resistência em Constantinopla, dos gregos de Constantinopla, que não são poucos, e estão junto com os ingleses. Dessa vez, quem é eleito para um patriarca, né, ecumênico de Constantinopla é o Monsenhor Metaxakis, o Meletos Metaxakis, não sei se vocês se lembram, esse era ferrenho defensor dos venizelistas, não é? E agora, com isso, os monarquistas se preocupam ao extremo. Há uma grande divisão aqui em termos da ideologia da Igreja Ortodoxa com relação a como resolver a questão da insegurança e da agitação social na Grécia. Isso é um ponto muito importante, porque põe certo fogo dentro do que os nacionalistas em Constantinopla pedem para que o governo siga, e eles têm até uma força grande em opinião pública no mundo, né? Em 21 de dezembro, acaba ocorrendo uma tentativa de assassinar o almirante, né, da Marinha, o Pavlos Kunduriotas. Não sei se vocês se lembram do Kunduriotas, foi ele que assumiu a posição de primeiro-ministro e até mesmo os poderes praticamente reais, né, quando o Alexandre faleceu em outubro de 1920 na Grécia. Ele foi ex-regente e era alguém extremamente, que ameaçava extremamente o retorno do Venizelos. Então houve uma tentativa, isso aquece mais o ânimo de divisão em Atenas. Aqui eu retorno um pouco no tempo e mostro o 16 de março de 1922, que a imprensa no mundo ela já sabia o que seria o desfecho dessa reunião que aconteceria ou que os ingleses vinham planejando para que o Gunaris passasse a fazer um desfecho através da proposta das grandes potências, não que intermediariam o conflito. O que é interessante aqui, o País é um jornal que antecedeu o Globo, né? Não sei se vocês conhecem o País. Eu li um pouco a respeito desse jornal, era um dos maiores jornais de circulação do Brasil, até o Getúlio Vargas entrar e colocar fogo nesse jornal, não, com a ditadura. E esse jornal ele dava um foco muito grande à política internacional e à política nacional no país, né? Ele foi, de uma certa forma, aliado à coluna Prestes, no Brasil. Bom, o fato é que diariamente apareciam nesse jornal notícias da Grécia. E aqui, antes mesmo dessa segunda reunião, digamos assim, né, do Congresso de Londres acontecer, esse jornal já noticiava aqui que ele tinha entrevistado o chefe da delegação nacionalista otomana, que tinha chegado a Londres para esse encontro, e lá ele deixava muito claro que os otomanos não pretendiam negociar acordo nenhum. Eles só foram lá discutir o que está acontecendo no país deles, ou seja,
existe um invasor no nosso país, e esse invasor é a Grécia. Queremos a Grécia fora da Anatólia, né? E essa é a condição. Bom, 22 de março ocorre, então, essa conferência de ministros do exterior, aliados em país, né, onde as grandes potências ali, capitaneadas pelo Poicaré, pelo Curzon de Londres, né, e pelo próprio italiano ali, caso Scianzefoi, eu acho. Bom, eles propõem aos gregos e aos turcos um armistício de 3 meses na Anatólia, estabelecendo uma zona neutra entre os exércitos, certo? Para que não haja... Até porque, até então, até março de 22, o que vinha acontecendo era a provocação de um lado ao outro sem os exércitos se enfrentar. E isso, o tempo passava, né? Facilitava digamos assim, o crescimento da força militar dos revolucionários turcos, né? Bom, ao mesmo tempo, então, as grandes potências defendiam um regime especial ali para a área de Esmirna, né? Não que Esmirna fosse ficar sendo parte do reino da Grécia, continuaria a ser administrada pela Grécia, mantendo aquela ideia de proteger a grande população grega em Esmirna. Bom, só que com uma diferença agora, certo? As minorias raciais, elas estariam sob a proteção da Liga das Nações, então não seria só a Grécia nessa questão. Além disso, essa conferência traçou planos aí para tirar esses exércitos do estreito, né? Quer dizer, parece que os parlamentos da Entente, dos aliados, não queriam mais manter aquele custo grande que existia para a proteção dos estreitos. Eles estavam já entrando em acordo com os quemalistas ali para a substituição desse exército ali por uma força muito menor e provavelmente por uma composição de exército do próprio Kemal ali bastante grande, né? Eu ouvi dizer que estava se falando no final de só para os estreitos, alguma coisa em torno de 85 mil tropas turcas, né, para proteger os estreitos, né? E aí sim, o ganho para a Grécia seria a retificação da fronteira turco-grega na Trácia Oriental, né? Eu coloquei um mapa aqui para vocês entenderem melhor o que significa isso, o bairro de Ganos, né, no Mar de Mármara, até a fronteira búlgara ali nas montanhas de Strandja. Deixando a principal cidade aqui da Trácia, que era Rodosto, né, onde o Constantino havia desembarcado 25 mil tropas, né, essa cidade aqui que eu estou apontando com o mouse, né, nas mãos dos turcos. Ou seja, tudo que fosse da esquerda dessa linha, praticamente, né, mais ou menos, não é curva a fronteira, mas eu tracei isso para você ter uma ideia. 3 cidades principais aqui que seriam essa outra Babaesque, né? E Edirne. Edirne é a antiga Adrianópolis, né? A presença de gregos era grande aqui e essa região ficaria sob domínio. O que é interessante nessa proposta é que a Grécia teria acesso ao Mar de Mármara, né? Bom, essa era a proposta. Agora, realizar isso é que vem a questão. Primeiro, os turcos, efetivamente, eu acho que não estavam nem um pouco interessados em seguir a esse ponto, ou sentar à mesa para tratar essa situação. E o outro ponto era os próprios monarquistas não dar sequência a esse acordo. Então, o que se ouviu de ambas é que tanto a Grécia quanto o governo de Ankara, né, elas expressaram disposição de entrar num armistício, certo? No caso de Ankara, ela não queria nenhum grego em Esmirna. E a evacuação tinha que ocorrer em 4 meses, né? E o governo grego ele vinha aceitando nominalmente as propostas dos aliados, mas, em contrapartida, ele tomava outras ações também que deixavam confusos os aliados, né? Então, ele não gostava muito, o governo da Grécia não gostava muito a ideia de dividir a administração de Esmirna, então ele se apressava em melhorar ou criar um governo da Jônia. Jônia é aquela
parte da Esmirna mais interior, não é? Com um litoral maior. E aqui nós tínhamos, sim, e Constantinopla. Era outro lado, talvez, de uma moeda de três faces aqui, não? Você tinha a Defesa Nacional de Constantinopla, onde ela tinha também uma opinião a respeito disso. Não dá assim muito para confundir nessas alturas a posição de Constantinopla, dos gregos de Constantinopla, que se diziam da Liga da Defesa Nacional, né, era bem robusta, se era a mesma posição dos liberais e venizelistas, não? Onde eles lançavam um apelo a todo mundo para se opor à evacuação da Anatólia, né, pelo exército grego. Então, isto gerava já uma situação tão complicada quanto a anterior, que não havia sido conseguido levar, que era ratificar o Tratado de Sèvres, né? E, enquanto isso, toda a situação na Ásia Menor ela permaneceu em suspenso, né? Praticamente nenhum armistício oficial foi concluído, o tempo passava e ninguém chegava a um acordo, certo? A única coisa que você via os jornais noticiando era de que os frontes eles não mudavam a posição na Anatólia, mas uma série de escaramuças aconteciam ali entre os dois exércitos, né? Julho chega, 29 de julho, e o governo francês, cansado da situação, ele tenta aí outra vez reconciliar a Turquia com a Grécia, né? Bom, os gregos, de uma forma, mostram que estão à disposição ali para poder solucionar o problema oriental, só que eles entendem que essa situação ela não vai seguir, a menos que eles movimentem o tabuleiro de xadrez da Anatólia agora, mostrando que eles têm não só estratégias novas, como formas de pressionar os turcos, digamos assim, a chegar a um acordo. E qual foi a grande ideia dos monarquistas? Foi deslocar 25 mil tropas para aquela cidade do outro lado do Mar de Mármara, em Rodosto, né, garantindo a ocupação da Trácia por completo, aproximando tropas que pudessem cercar Constantinopla e dando quase que um ultimato às grandes potências de que eles teriam condições de substituir a Inglaterra na ocupação de Constantinopla, né? Assim pressionando os turcos a fazer um melhor arranjo dessa tentativa aí de reconciliação, ok? As grandes potências, principalmente a Inglaterra, né, ela se assusta com tal proposta, pede maior detalhes, né, com relação a o que ela chama de golpe proposto, e o general Hadjianestes, né, que acaba sucedendo, olha a troca, já tem uma troca também de generais, o Papulas ele entendeu perfeitamente a situação, ele é substituído por outro general, e aí ele passa a explicar que não se trata disso, não há intenção nenhuma de ocupar Constantinopla, é apenas uma forma de mostrar que a gente pode negociar melhor com os turcos, né? E é claro, os aliados ali, eles se opõem a essa situação, continuando a manter a complicação ali de um desfecho para a reconciliação. Bom, vamos ver aqui. Aqui seguimos só colocando seguindo, a situação não muda, né? Acho que já falei parte desse ponto, e eu queria entrar um pouco mais agora na tentativa, no resultado do que foi a ida do Valtaxis com o Gunares, não é? Depois de um grande esforço, de uma grande jornada que eles tiveram em volta da Europa. O fato é que 11 de fevereiro chega, Gunares retorna sem nenhum sucesso para o parlamento, não consegue trazer nada, nem mesmo o que ele havia colocado na boca do forno para apresentar para o parlamento de que ele conseguiria pelo menos 15 milhões de dracmas ali
como empréstimo particular por conta dos empresários ingleses, essa coisa não andou, né? Bom, Gunares efetivamente ele volta humilhado, né? E frente ao desdobramento das situações aí a França, a própria Itália, muito claro que nessa altura eles se tornam oficialmente aliados de Kemal, né? Passado essa reunião de Londres, né? A Inglaterra começa a se afastar gradualmente até mesmo do apoio moral que antes vinha dando ao governo grego, o impasse financeiro e a incapacidade de manter o exército, né? Já estavam a ponto de levar ao desastre da ocupação na Anatólia, né? As necessidades financeiras do país elas não podiam mais ser atendidas imediatamente, né? Apenas aumentando impostos e taxas, porque isso leva tempo até você arrecadar, e sem contar ali que o governo ele já estava emitindo papel moeda, né? Ele já estava causando uma grande inflação para o país ali, ele já estava descoberto com notas, né? Pelo que vinha sendo impresso. Apenas para lembrar aqui agora, essa situação ela vai envolver essa passagem da troca dos três ministros, não? E entra em cena o próprio Papazakis para dar uma solução interna, já que a externa o Gunares não consegue trazer, né? E o próprio Papazakis ele vem com a grande ideia, uma situação muito, muito bizarra assim aos olhos de quem não é economista, certo? Mas ele, um mês antes de colocar isso em prática, em 24 de março de 1922, não é? Ele apresenta para o parlamento uma ideia de rasgar todo o dinheiro pela metade, fazendo ele valer metade, e metade desse dinheiro, dessas notas rasgadas, você entregaria ao governo, e o governo daria a você papéis, tesouro, remunerados a uma taxa de 7%, acho que na época o mercado remunerava os papéis em 4%, né, ao ano, e esses papéis passariam a ser remunerados numa taxa bem melhor, e da noite, em apenas 24 horas, dentro desse plano, ele conseguiria arrecadar para as mãos do governo metade do dinheiro circulante do país, né? Bom, houve, claro, uma série de resistências, principalmente os liberais, eles se opuseram, fizeram uma grande oposição com relação a essa tentativa interna, que ia potencializar financeiramente o governo, né? Não era uma soma pequena, e, enfim, eles seguem com essa ideia. O projeto é aprovado, né? Por 151 votos a 148, quase que ele é reprovado, né? E a divisão da moeda ele se tornou uma lei, aqui fala em lei estadual, mas é lei, acho que era a lei do Estado, né? É uma lei federal, efetivamente. E foram colocados fora desse pacote o dinheiro que estava em posse dos estrangeiros e empresas estrangeiras, né? Quer dizer, isso aqui era um problema estritamente interno e nacional. Aqui em cima eu coloco uma frase. Essa ideia ela havia sido ventilada para o Gunares, né? Por esse, vou colocar aqui, pelo próprio Papazakis, um mês antes disso acontecer, quando o Gunares, desesperado, já que o próprio Papazakis ele sempre foi o ministro das finanças da Grécia, né, do governo do Gunares. E ele vinha pressionando o próprio Papazakis a dar uma solução. E um mês antes veio essa ideia, e essa ideia surgiu com uma frase muito famosa que ficou na Grécia. Deixa eu tirar, eu estou aqui destruindo tudo. Que surgiu assim, Zimitrak, né? Taiurá talepá.
né, onde praticamente aqui uma tradução, acho que isso aqui é Cafarevos, né, onde ele faz uma comparação, ou talvez até uma jogada, Letá também era dinheiro, mas Letá também era bem estreito, né? Então ele representando da urina, né, o que é apertado, né, o que é estreito, né? Então, ou seja, ele consegue tirar alguma coisa, sempre tem algo para se tirar da urina, talvez, né, o que ele quis apresentar aqui. E foi com essa frase que praticamente ele conseguiu convencer a maioria no parlamento, né, de que a Grécia não tinha saída. Ou ela tirava o dinheiro dos seus cidadãos e, evidentemente, a classe mais pobre ela ia ser prejudicada com isso, certo? Mas garantindo um retorno no futuro, quando ela se recuperasse, ou o país ia afundar de vez. O que é um ponto interessante nessa situação é que os venizelistas eles reprovaram ferozmente isto, apontando que ia futuramente destruir o país. Mas o primeiro-ministro francês e principalmente o Lord George, eles acharam uma ideia assim muito bem colocada para a situação que a Grécia se encontrava. Vamos seguir aqui. Então, não, ok. Bom, eu acho que a gente pode terminar aqui. Isto já resume um pouco o que foi a situação e até onde a Grécia havia chegado a finais aqui de maio, ou o próprio governo do próprio Papazakis, né? Com isso, então, eu prefiro abrir agora para debate, discussão, dúvidas, o que quiserem levantar, em função do cenário com o qual a Grécia acabou tendo que atravessar por conta do resultado da governança monarquista que ela teve até essa época, embora não tenha terminado aqui. Eu prefiro cortar a situação para que a Lígia, a partir da próxima apresentação, ela dê o desdobramento do que aconteceu a partir dessa recuperação financeira. Bom, eu peço, então, para recuperar o debate. Helena, vou levantar aqui, vou colocar vocês também aqui na minha tela, né? E questionar quem gostaria aí de começar. Perguntas, Helena? Enquanto não. Eu tenho. Vamos lá, Jorge. Que bom. Eu, como tenho bastante ignorância da história grega, então me interesso para tirar algumas dúvidas, né, que surgiram aí. Uma coisa que me vem à cabeça assim é o seguinte: você falou, você chegou no final da apresentação demonstrando claramente, com evidências, né, que o que prejudicou o andamento, o desenvolvimento do exército grego foi falta de recurso financeiro, de uma certa forma. Fora a questão política, havia essa questão financeira importante. Mas eu queria entender o seguinte: até lá, até a gente chegar nesse período, eu não participei das anteriores, da onde vinha tanto dinheiro? Porque o exército, ele tinha, vamos dizer assim, tinha muita gente envolvida, né? E bancar tudo isso daí tinha que ter alguém bancava. Quem bancava? Você tem alguma informação? Essa é a primeira questão. Vamos lá. Desculpe se a pergunta... Não, vamos lá, não, a pergunta é interessante, porque a questão financeira, ela não era nem o fim, nem a causa, ela era o meio, digamos assim, para
para realização do objetivo que foi essa campanha dentro da Anatólia, correto? Essa campanha, ela aconteceu e só aconteceu porque as grandes potências entraram dentro de uma estratégia conjunta. Ou seja, a fatia e a responsabilidade da Grécia, ela seria muito menor do que depois ter que enfrentar a Revolução de Kemal na sua integralidade, né? No começo eu até havia comentado que a própria Inglaterra, conhecendo o que existia ainda de recursos que poderiam ser recuperados da destroçada Anatólia, né, do destroçado Império Otomano, ela sabia que num curto espaço de tempo você não poderia fazer nada se não tivesse uma reserva de quase de 400, 500 mil homens, não é? Ela sabia das limitações dos recursos gregos, eu digo assim, de estratégia. As grandes potências nunca duvidaram da competência, da organização do exército grego. Isso nunca foi colocado em xeque. E até o final foi demonstrado que isto não era o problema. Agora, o dinheiro faltou por conta de não haver um redirecionamento da estratégia que se deu ao exército, não é? Ou seja, o dinheiro ele vinha principalmente tecnologia, parte do armamento, logística, muita coisa ela vinha da França, da Inglaterra principalmente. Parou da França, depois continuou com a Inglaterra, e principalmente de moeda, ou melhor, empréstimos também associado a empréstimos, que tanto a França quanto a Inglaterra, talvez ali existia um equilíbrio muito grande entre os dois, no que estava se emprestando de dinheiro à Grécia, que parou quando Constantino retornou para assumir a monarquia, né? Já que ele era não quisto principalmente pelo governo da França, né? Mas por todos os outros vitoriosos, né? Os aliados na guerra. É claro que tudo isso que a Grécia recebia, ela dava em troca, de uma certa forma, para os aliados, porque existia um plano maior que era o desdobramento da paz, ou seja, os grandes aliados não estavam ali em Constantinopla exclusivamente para poder salvar a população, para poder dar redenção à minoria grega que se encontrava na Anatólia, certo? Esses países ali, eles vinham resolvendo problemas do dia a dia. A Grécia passou a ser muito importante como instrumento, porque o dinheiro passou a faltar para todo mundo, não foi só para a Grécia, certo? A França esperava muito dinheiro em termos de vindos da Alemanha como reparação de guerra, que não houve. A Rússia, ela devia uma fortuna para a Europa, porque quando ela se aliou no começo da Primeira Guerra, ela tirou muito dinheiro das reservas, principalmente da França, e que morreu com os bolcheviques, né? E ninguém falava em devolver esse dinheiro. Então, foi um momento extremamente complexo para todos. O fato é que, se você analisar, dentro da estratégia seguida, a Grécia foi talvez uma das poucas que seguiu gastando, né? Porque essa empreitada, enquanto os novos acordos, ou enquanto o engavetamento do Tratado de Sèvres, né? Ele vinha assim se cristalizando, os novos acordos que esses países assinavam, eles tinham como resultado a redução militar, a redução das campanhas militares, né, e, consequentemente, a redução das despesas. Né, e com a Grécia acontecia o contrário. Esse aí é um tema, é que você falou em economia, e quem aqui entende muito de economia é o Capotaz.
ele talvez, dentro desse bojo que eu coloquei, se ele quiser contribuir com alguma coisa muito mais assertiva, seria até interessante. Eu não sei se... Não estão? Ah, tá. Muito bem. Essa é uma excelente pergunta. Inclusive, acho que tem um tema que vai falar exatamente da situação econômica, né, da Grécia de 20 em diante, tá? De 20 até 25 ou 26. Né? É realmente interessante saber como um país tão pequeno, Primeira Guerra, né, que entrou atrasado, Eu acho que está cortando um pouco. mas também... É bom a gente tirar o nosso som para melhorar o É o que eu vou fazer aqui. Todas essas peripécias. Está ouvindo? Jorge está travando. Estão ouvindo agora ou não? Ah, peraí. Então, pera Eu um acho que pouquinho. está instável a sua internet. A internet está instável. Ela está estável mesmo. Eu vou... Está melhor agora? Ah, ok. Você consegue entrar. Perfeito. Está melhor agora? Sim, perfeito. Ah, muito bom. Oh, agora parece que ficou alta fidelidade. Melhorou muito. Espera aí, eu vou... Agora. Agora acho que deve estar melhor, né? Bom, eu vou sair daqui. Não, eu vou só... Pronto. Então, essa é uma excelente pergunta, como eu estava falando, quer dizer, como é que um país com limitados recursos consegue fazer tudo o que fez nesses últimos 7 anos, resumindo. Bom, não vamos esquecer que o governo Venizelos, durante a sua trajetória, ele conseguiu não só estabilizar as contas, como promover um grande superávit fiscal e acumular reservas. Ele fez isso muito antes de iniciar toda essa expedição pela Ásia Menor. Então, as contas gregas, até o envolvimento da Grécia na Primeira Guerra Mundial, estavam relativamente bem. Tá? Então, toda essa questão havia sido equacionada através de uma administração fiscal bastante parcimoniosa, né? Aumento de arrecadação, reforma tributária, enfim, uma série de medidas foram tomadas durante o governo Venizelos, né? Até reforma trabalhista, enfim, uma série de... Isso estabilizou e fez com que em 13, 14, 15, a moeda grega ela fosse, no início da década, acho que 10, 11, 12, né? Ela fosse não só uma moeda que circulava livremente, mas fosse também conversível em ouro. Né? As reservas gregas subiram de forma extraordinária. Então, tudo isso que se conquistou não só foi dilapidado, como novas dívidas foram geradas, enfim. Então, foi isso que sustentou essa expedição. Mas eu vou aproveitar aqui, porque é necessário colocar aqui, dentro desse mar de fatos e detalhes, alguns pontos que são decisivos nesse processo de caminhada para a catástrofe, né? Porque o que você tem é uma caminhada inexorável
para o desfecho que todos nós conhecemos. É interessante que os participantes da época, alguns deles já estavam nesse processo percebendo que as coisas estavam caminhando para um desfecho negativo. Mas isso não ficou tão claro no início. Tá? Por quê? Porque havia uma falha imensa de inteligência por parte dos estrategistas gregos. Né? Enquanto que, do outro lado, os nacionalistas turcos haviam se movido de forma irrepreensível em termos de sanar os seus problemas e focalizar num único fronte, que era o fronte grego. Por exemplo, a questão oriental da Turquia foi resolvida. O Kemal ele abandona basicamente o que era do Império Otomano aos britânicos lá na região da Mesopotâmia, etc., Arábia, enfim, isso tudo é abandonado. Ele corta, então ele corta as suas perdas, né? Ele diz, isso não é irrecuperável. E com relação ao que se passa no norte e no nordeste, que é as desavenças com o Império Turco, que envolve toda a região da Armênia, Geórgia, Azerbaijão, enfim, toda aquela região caucasiana, ele entra em tratativas com a Rússia, a União Soviética bolchevique. Vale lembrar que o Exército Branco é derrotado, então, Venizelos, com a derrota do Exército Branco, Lenin, né, fica livre para estabelecer toda uma negociação com os kemalistas. Né? O principal general, os principais generais do Exército Branco são derrotados, Kolchak, Denkin e outros, e o Wrangel ele foge para a Crimeia. Né? Então, isso deixa a Rússia totalmente livre, né? E uma missão militar sob o comando do general Fronze, né? General Fronze, é enviada para Ankara, onde se acerta o apoio militar e financeiro soviético para o movimento nacionalista turco. Então, ali, o fronte oriental e o fronte está equacionado. Né? Tudo isso parece passar desapercebido ou não é devidamente considerado pelos aliados, principalmente pela Grécia. Né? Então, com a volta do rei Constantino, simplesmente todos o apoio formal, pelo menos formal que se tinha, financeiro, também vai por água abaixo. Quer dizer, outro movimento estratégico que não é percebido muito claramente pelo governo grego. A questão militar, tudo isso o Domingos falou, mas são elementos chaves para entender o caminho para a derrocada. E a questão militar também, né? Todo esse revanchismo político e que se expressa na substituição de todos esses oficiais e de toda a burocracia, ou grande parte da burocracia grega, ela também tem efeitos nefastos nessa campanha. Então, militarmente, financeiramente e estrategicamente, a Grécia está acuada. Né? E o ponto final disso é a Conferência de Londres, que estava destinada ao fracasso. É uma tentativa séria de se colocar, porque de Paris as coisas já estavam dadas, mas na de Londres
ela estava destinada ao fracasso, porque os kemalistas representados pelo Samir Bey, que é um cara que nós não temos boas referências, né, para quem se interessar, ele apenas, que é o enviado nacionalista turco, só aceita uma conversa se os gregos se retiram de Esmirna. É basicamente essa a posição. A posição do Kalogeropoulos e do Sarigyanis, que é o estrategista militar que foi enviado na Conferência de Londres, diz que de jeito nenhum. E, na verdade, o que eles estão buscando nessa conferência é uma aprovação por um ataque em massa, né, que seria realizado pela a retomada das atividades militares em um ataque para pôr fim ao movimento revolucionário turco. E isso mostra uma total falta de conexão com a realidade, com a inteligência, né, uma falta de inteligência de toda essa movimentação que estava ocorrendo naquela ocasião. A participação grega na Conferência de Paris convenceu basicamente o Reino Unido de que a Grécia tinha condições de levar a guerra para frente. Esse era o discurso que, formalmente, o Lloyd George assumiu uma posição típica de não comprometimento e de deixar a situação fluir. Não comprometimento militar, o que já era óbvio, e nem financeiro. Tá? Apesar de apoiar moralmente, né, a investida grega. Em off, em reuniões que Lloyd George tinha com a missão grega, até o Gunares, que chegou no final da Conferência de Londres, perguntou para ele, honestamente, o que você acha que eu devo fazer? O Lloyd George foi franco e falou, olha, eu acho que vocês devem pensar em sair, buscar uma situação negociada para a saída da Ásia Menor. Ele mesmo falou isso em off. Tá? E não foi uma vez, foram 2 vezes ou mais que esse recado foi passado em off, apesar de formalmente isso não ter sido sustentado. O Domingos falou, a França e a Itália já tinham feito o acordo, e a própria França já havia avisado ao Reino Unido e aos militares gregos que lá estavam na Conferência de Londres, de que a percepção que eles tinham do exército kemalista estava totalmente errada. Tá? Eles estavam se reorganizando, se armando, e com uma excelente organização, e a campanha não seria nada fácil, como achavam os militares gregos. Então, o cenário já estava dado. Tá? Portanto, aí o fracasso, né, dessa Conferência de Paris, porque as forças gregas queriam mesmo um embate militar. E as potências deixaram, não tinham nada a perder. É isso.